eu pergunto como foi o seu final de semana, como que você viveu com a sua família e eu quero perguntar para você, você passou bem, sem nenhuma dorzinha de cabeça? É sobre isso que vamos falar hoje aqui no Manhã Viva, sobre a dor de cabeça, aquela enxaqueca, quando você está chegando no final do dia cansado, né? Em casa, aquela dor de cabeça perturbando, né? E eu gostaria de saber, né, de você também, que está ligadinho aí em casa, para você também mandar essas perguntas para nós, a sua participação, se você tem esse problema, como você liga, porque hoje vamos estar falando sobre isso. E para falar sobre esse tema, está comigo aqui o Dr. Eric Grossi. Bem-vindo, Dr. Eric. Como vai? Neurologista. Sim, sou neurologista e neurocirurgião. Falar sobre este tema, né? A nossa culinária hoje vai estar bem diferenciada, né? A nossa culinária vai ter uma nutricionista, né? Ela vai estar explicando, né, os alimentos que contribuem, né, que combate, né, a enxaqueca, a dor de cabeça, como nos alimentarmos bem para combater essa doença. Bem-vinda, viu, Daniela? Caroline. Caroline. Obrigada. Desculpa, Caroline. Bem-vinda aqui no Manhã Viva. Obrigada. Já vamos estar conversando, né, explicando os tipos de alimentação. Joia. Né? E a Cidinha vai estar aqui cantando no Manhã Viva para nós, conversando também um pouquinho sobre o seu novo trabalho, o seu novo CD. Bem-vinda, viu, Cidinha? Obrigada. E é isso, então nós vamos para a nossa sala de entrevista. Já começamos a falar sobre qual a diferença, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui, antes. fora. Então, basicamente, eu vim falar aqui para das vocês... dores de cabeça. Eu estou saindo do lugar, né? Mas tudo bem. Então, a gente trabalha com dor de cabeça todo dia, porque a terceira maior causa de abstencionismo no trabalho é a dor de cabeça, por incrível que pareça. Outra coisa que é um sintoma que todo mundo vai ter, praticamente. 95% de todos os seres humanos que pisam na Terra vão ter pelo menos um episódio de dor de cabeça intensa que prejudique o trabalho dele por pelo menos um dia durante a vida. Então, é um sintoma que todo mundo vai sentir. Mesmo aquele que não tenha enxaqueca, ou seja, geralmente o homem tem muito menos enxaqueca que a mulher, essa doença é 7 vezes mais comum na mulher do que no homem. Nossa, por que tudo isso? Porque basicamente devido à variação hormonal. Então a gente fala assim, é muito comum no consultório, o paciente chega para nós procurando, geralmente são pacientes que têm enxaqueca. Por quê? Apesar de você falar daquela dor de cabeça que é à tarde, essa dor de cabeça da tarde, que é aquela dor de cabeça que dói aqui atrás, o estresse, da contratura muscular, que você faz uma massagem, um sexozinho selvagem melhora. Não, essa não é enxaqueca. A enxaqueca não melhora, ela é uma dor forte, que acaba com você, que deixa você, que quer que você fique no quarto quietinha, sem ninguém te perturbando, que o som incomoda, que você fica enjoada, que a luz incomoda. Então, a enxaqueca leva muito mais o paciente ao consultório do que a cefaleia tensional, que é a dor de cabeça, essa dor de cabeça que quase todos nós temos pelo estresse da vida diária. Então, tem uma pergunta clássica aqui, porque o médico gosta de inventar, né? Falar coisa difícil. Então, a gente não chama dor de cabeça, a gente chama cefaleia. Na verdade, é um termo grego, cef, quer dizer protuberância, então encéfalo é a mesma coisa, a protuberância está em cima da cabeça. Cefaleia seria a dor na cabeça. Então, dor de cabeça e cefaleia é a mesma coisa, é só um jeitinho mais bonitinho de falar. A causa que mais leva à falta no trabalho, a causa que mais incomoda as pessoas de dor de cabeça é a enxaqueca, mas não é a mais perigosa. Doutor, nós tivemos a nossa produção, esteve nas ruas perguntando para o povo. Aposto que todas eram mulheres. Quer apostar? Quem tem problema, quem já teve problema de dor de cabeça. A enxaqueca, ela está associada também com o uso de anticoncepcionais. Então, 95% dos nossos anticoncepcionais são meio venenos para quem tem enxaqueca. Então, porque a dosagem do remédio é 5.000 vezes maior do que o estrógeno que você produz todos os dias. Para evitar... Então, nós vamos mostrar o VT das pessoas falando. Você tem muita dor de cabeça? Mais ou menos. Sim, tenho sim. Não. Muita dor de cabeça. E você se automedica? Com certeza. Sim. Sim. Toma remédio. Paracetamol, Novalgina. Eu tô tomando Buscopan.
Geralmente, quando eu tô com muita dor de cabeça, a gente não passa no médico. A gente compra dipirona, paracetamol e toma esses tipos de remédios. E a gente vê que realmente a maioria são as mulheres que têm esses problemas. E tem uma coisa que no Brasil existe, que infelizmente é uma vergonha até para nós médicos, é que a causa mais, tipo assim, a dor de cabeça de mais difícil tratamento, das dores que a gente chama de... Então vamos para o básico do básico. Existe a dor de cabeça primária, que é a dor de cabeça que ela por si só é a doença, igual a enxaqueca, igual a cefaleia tensional. E tem as dores de cabeça secundárias, que são causadas por outras doenças que afetam a cabeça e que dão dor de cabeça. Todos conhecem aqui as histórias. Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho muito com pessoas com aneurisma. Então, o aneurisma cerebral, ele enquanto não rompe, ele não dá nenhuma dor de cabeça, nenhum sintoma. As pessoas, todas nós, temos uma incidência de mais ou menos 7% das pessoas que estão andando, elas têm aneurismas. Mas eles só dão dor de cabeça quando eles rompem. E a dor de cabeça realmente é a dor de cabeça mais intensa que a pessoa já sofreu na vida. E é devido ao quê? A ruptura do sangue dentro do cérebro. Agora, a enxaqueca, ela é um tipo de dor de cabeça primária. Essa dor de cabeça primária, o terceiro grande tipo, infelizmente, é a cefaleia crônica diária. Quando a dor de cabeça, que era episódica, igual eu falei para vocês, que vinha de vez em quando, ela começa a ser todos os dias. E qual que é a causa disso? É aquele remedinho que vocês conhecem, docinho, marronzinho, que o cara toma 8 vezes por dia, 6 vezes por dia. O abuso dos remédios causa uma dependência do cérebro causando dor de cabeça. Chama dor de cabeça rebote ou dor de cabeça crônica diária. É muito mais difícil de tratar e deve-se ao quê? Ao uso abusivo de anti-inflamatórios, principalmente anti-inflamatórios que têm uma dosagem menor do que para resolver o problema. Então temos que tomar muito cuidado, Muito né? cuidado, principalmente com esse marronzinho. Esse marronzinho, nem o diabético devia tomar, porque ele é doce. Além disso, é vendido indiscriminadamente, as pessoas usam e causa dor de cabeça. E quais as características da enxaqueca e como tratá-la? Então, assim, existem a pessoa que mais estudou enxaqueca, vem do termo árabe, ela foi estudada no século XVII. E, desde aquela época, o tratamento era baseado num tripé. Então, o tripé, qual que é o tripé? O primeiro é saber tratar a dor quando ela vier. Então, é o tratamento que a gente chama sintomático, agudo. Quando vier a dor, o que você vai fazer? Essa é a primeira coisa, mais importante. Então, você deve o quê? Você não deve deixar a dor crescer. Porque a enxaqueca, 85% das dores, elas começam e pioram. Elas não melhoram espontaneamente. Então, você deve usar o remédio até quando você não começar a sentir dor no couro cabeludo. Se você pegou no seu couro cabeludo, já está sentindo dor, não adianta tomar pela boca mais, porque você vai vomitar, é melhor ir para o hospital. A segundo tripé é o tratamento profilático. É o quê? É um remédio que não é analgésico, que você dá para a pessoa para diminuir a frequência e a intensidade das crises dela. Esses são aqueles remédios que a pessoa toma, aí você abre a bula e fala, mas gente, ô doutor, você falou que é para enxaqueca, mas está aqui escrito que é para epilepsia. Não, é verdade. É porque é um remédio que você toma, por exemplo, topiramato, esse é o nome genérico, tá? Ácido valproico, propanolol, são remédios que foram descobertos tratando outras doenças. E como a dor de cabeça é tão comum, os pacientes que estavam tratando de outras doenças pararam de ter dor de cabeça. A dor de cabeça, ela pode... Depois eu vou falar do terceiro, que o terceiro é o mais difícil, que é o dela, que é o comportamental, que é mudar o hábito de vida. Ah, tá certo. Porque é comer melhor, principalmente comer. Na verdade, ela deve ter se atualizado. Os maiores trabalhos sobre dieta, eles são muito confusos porque é muito individual de cada um. Mas o mais importante é não ficar em jejum. O jejum causa enxaqueca. O absenteísmo do sono, que é muito comum no nosso meio, não, vou fazer uma tese, fica a noite inteira na internet, dá dor de cabeça. Pois é. Vamos para a terceira pergunta? Vamos. A dor de cabeça pode ser um sintoma de uma doença É grave? isso que eu mais trabalho. Infelizmente,
eu formei na Federal, fiz residência inicialmente de neurologia clínica, 4 anos, depois eu fiz mais 5 anos de neurocirurgia e hoje eu sou especialista, fui para a França e tudo, e sou especialista em tumores cerebrais. Bom, os tumores, eles dão dor de cabeça. O aneurisma dá dor de cabeça, mas é bem diferente. Para qualquer médico que é bem dedicado, ama o que faz, e realmente toca no paciente, examina o paciente, é fácil distinguir uma dor de cabeça que não é enxaqueca, que não é uma dor de cabeça usual da outra. Como que você vai distinguir? Principalmente pela evolução no tempo. Imagine que um tumor, ele não demora 5 anos na sua cabeça tendo dor de cabeça. Então, uma pessoa que tem dor de cabeça 5 anos que vai e volta, é impossível ser um tumor cerebral. Agora, uma pessoa que tem dor de cabeça um dia, no outro tem mais dor de cabeça, daqui 10 dias ele começa a ter uma dormência no braço, daqui a 15 dias ele começa a ficar cego do olho, é claro que ele tem que procurar um médico rapidamente para fazer um exame de imagem. O diagnóstico é uma coisa muito comum no consultório. As pessoas chegam lá, doutor, olha o meu exame. Eu falei, eu não olho exame. Exame é complementar. Me conta de você. Então, é muito importante a gente se ater ao que nós estamos sentindo, o que a gente vem sentindo, do que o exame que você fez ou o médico que você procurou. Isso não me interessa muito. O que me interessa realmente é se a dor de cabeça começou pequena e foi aumentando a intensidade, ou se você tem sintomas associados. Isso é uma coisa muito interessante, que tem um trabalho que publicaram, tem 6 meses atrás, em mulheres que têm enxaqueca com aura e tomam anticoncepcional. Elas têm 50 vezes, não é 50% não, 50% é meia vez. 50 vezes mais chance de ter AVC do que não toma anticoncepcional. Então, tipo assim, isso daí tinha que ser uma placa que tinha que estar no ônibus. Você toma anticoncepcional e tem enxaqueca, não tome anticoncepcional, né? Então, assim, é uma coisa de saúde pública. Mas são repetindo, só para ninguém ficar alertado demais. São pessoas que têm enxaqueca com aura. Porque a enxaqueca mais comum... O que é enxaqueca com aura? Vamos lá. A enxaqueca mais comum, que é a enxaqueca comum, ela não tem sintomas premonitórios. Ela não sintomas... Quais são esses sintomas premonitórios? São sintomas neurológicos. Quem tem enxaqueca aqui, alguém já deve ter sentido. Fagulhas que aparecem na visão. Aí a pessoa perde uma parte do campo visual, ou fica com uma dormência no braço, ou fica com a incapacidade de falar. Esse sintoma é a aura, ele precede a dor e ele dura 2 a 5 minutos. Esse sintoma, isso quer dizer que existe um sofrimento vascular. E como o anticoncepcional ele é muito trombofílico, as pessoas... É engraçado como que o anticoncepcional é uma droga tão usada e é tão droga. Assim, o termo... E traz tantos males, né? É tão droga mesmo. Que é uma droga. Tipo assim, que as pessoas chegam no meu consultório, você toma algum problema? Não tem problema nenhum de saúde, eu sou isso, eu sou péssimo. Aí quando tá saindo, abrindo a porta para sair, eu tomo pílula. Minha filha, mas o que é isso? Isso que mais mata a mulher abaixo de 35 anos é pílula. Então tem que tomar muito cuidado com o uso inadvertido. Por exemplo, aquelas pessoas que tomam há 10 anos sem ir no ginecologista, sem procurar um médico. É importante, realmente, quem tem enxaqueca, não usar pílulas com etilneestradiol. Então, se a pessoa, né, é para saber se ela tem algo grave, nessa dor de cabeça é algo se além... é outra coisa, sem ser enxaqueca. Ela precisa buscar o médico. Buscar o médico. Fazer os exames. Isso. Né, tá se e aí está indicado observando. realmente fazer um exame de imagem. Como que é o exame de imagem? O exame de imagem hoje é a ressonância magnética. Por quê? Porque a tomografia que era feita antigamente, ela é feita com radiação. E a ressonância magnética não utiliza a radiação. Então, ela é muito menos inócua para o corpo humano. Então, entre preferir exames, além de ser mais específica, mais fidedigna, mais sensível, ela, além disso, não faz nenhum mal para as grávidas, nem para pessoas que têm outros problemas, por exemplo, tratamento quimioterápico, qualquer coisa, eles não sofrem com a radiação da tomografia. E, doutor, o que o senhor mais atende lá no seu consultório em relação à dor de cabeça? Pois é, no meu consultório é comum as mulheres lindas com dor de cabeça. Por que a gente fala de mulheres lindas com dor de cabeça? Que são aquelas mulheres estrogênicas. O que é uma mulher estrogênica? É tipo aquela moça ali, cabelo lindo, brilhante, a pele... Porque o estrógeno, ele é um hormônio feminino.
Por isso que muitas mulheres têm um receio grande de parar de tomar um anticoncepcional. Elas brigam comigo. Eu falo, olha, presta bem atenção. Graças a Deus eu cheguei numa parte da minha vida, eu já estudei tanto, que eu só trato de gente que quer melhorar. Eu não trato de ninguém que não quer melhorar. Então, quando eu falo, você tem que suspender a pílula, tem que parar de tomar a pílula. Mas não quer dizer todas as pílulas. Presta bem atenção. É só 98,3% das pílulas do mercado. Porque elas têm o etinil estradiol. Agora, existem pílulas que não têm o etinil estradiol, que são as pílulas que a gente chama progestágenas. Elas são pílulas que não têm o efeito trombolítico, não tem esse risco de piorar a enxaqueca. Então, muitas vezes, a pessoa chega com dor de cabeça, todo dia, acaba com o casamento, porque eu não quero falar sobre essas coisas também, mas assim, uma coisa que é muito frequente na dor de cabeça, que é muito específico da enxaqueca, é o sintoma mais específico, é a intolerância ao exercício. Então, quando a pessoa está com enxaqueca, ela não consegue nem subir um vão de escada. Ela não consegue fazer relação com o marido dela, ela não consegue cuidar dos filhos. Ela, tipo assim, é uma coisa muito incapacitante a enxaqueca. E ela é causada pelo excesso do estrógeno. Acontece que quando você... Doutor, nós vamos ter que encerrar aqui. Eu vou terminar só a questão do período menstrual. Por que a pessoa tem muita dor de cabeça antes de menstruar? Porque não só o excesso do estrógeno, quanto a queda do estrógeno também causa dor de cabeça. Ótimo. Gente, o assunto está muito bom, temos muita coisa para falar sobre isso, mas já já nós voltamos e vamos, né, ouvir a Cidinha cantando, né? Já já nós voltamos conversando sobre mais esse problema da dor de cabeça. Não vou desistir, pois sei que o melhor tu tens pra mim. Não vou desistir, pois suas promessas vão se cumprir. Vou prosseguir e resistir até o fim. Não estou sozinho, inigualável teu amor. Estamos de volta com Manhã Viva. Agora estou aqui no meu cantinho da cozinha. Estamos falando agora sobre os alimentos que ajudam, né, que combatem a enxaqueca, né? Estou aqui com a nutricionista Caroline, né, que ela vai estar aqui nos direcionando, né, falando das propriedades de cada alimento, como deve ser uma alimentação. Bem-vinda, viu, doutora? Obrigada. Aqui no Manhã Viva. Obrigada. Né? E de forma especial, já gostaria de saber qual é a importância de uma boa alimentação no combate da enxaqueca. Pois é, como o doutor Eric falou, a enxaqueca ela é multifatorial, né? Tem diversas causas que podem levar a esse quadro da enxaqueca, a dor de cabeça, a cefaleia. A gente tem que ressaltar o seguinte: a nutrição ela é essencial para tratar, para prevenir qualquer tipo de doença. Mas a gente não deve ver a alimentação como um ingrediente tratando uma doença especificamente. Né? A gente deve ver isso num contexto geral de uma qualidade de vida. Ou seja, isso fazendo parte da alimentação da pessoa, de uma forma geral, não ela associar, por exemplo, somente uma semente ao tratamento de qualquer doença, seja ela qual for, né? Além da alimentação, o que a pessoa também poderia estar fazendo? Além da alimentação? Qualidade, no sentido de qualidade de vida, atividade física é muito importante, né? Ter o acompanhamento médico em dia para avaliar as questões hormonais, as questões medicamentosas, isso é muito importante. E você já teve lá no seu consultório pessoas com problemas, né, da enxaqueca, infelizmente, que precisava ter um acompanhamento de alimentação? Infelizmente é cada vez mais comum, né? E como o doutor Eric falou assim, mulheres, grande parte da população hoje tem uma queixa de dor de cabeça, seja ela qual for a fonte, né? A origem dessa enxaqueca. A gente tem que investigar na alimentação, porque existem alimentos que têm potencial de causar o gatilho, né, doutor Eric? A gente chama... A gente tem aqueles alimentos que têm alguns aminoácidos que são relacionados, mas isso varia muito de raça, de pessoas. Mas uma coisa importante que eu quero deixar bem claro: chocolate não causa dor de cabeça.
chocolate pode comer na enxaqueca. Ai, que bom, né? Agora- Chocolate é tão bom. Café, não. Cafeína não é bom. Tudo em equilíbrio, né? Tudo Nada em equilíbrio. excesso. Agora, O existem excesso- algumas pessoas que com vinho tinto, por exemplo, tem uma série grave enxaqueca. Existe e tem uma dor de cabeça clássica, mais comum, inclusive, no hemisfério norte, que chama enxaqueca do restaurante chinês. O cara vai no restaurante chinês e come 500 gramas de glutamato monossódico, que é aquele tempero que eles usam, que tem muito em Elma chips, pipoca de micro-ondas, que os adolescentes adoram. Isso dá dor de cabeça logo que você come, a pessoa sente a dor de cabeça 3 a 6 horas depois. Mas assim, vale Já que o senhor muito, está chegando, pode chegar aqui mais perto. Realmente, algumas porque aqui eu associações, gosto eles desse falam- cheirinho, sabe? Eu acho super legal isso. Mas eu gostaria que a Caroline, né, falasse aqui para nós agora sobre cada alimento, então, as Então, propriedades. Ó, o principal, eu acho que eu até coloquei no centro aqui, a água, né? Existe aquela dor de cabeça que ela vem pela desidratação. Então, observa a quantidade de água que você está ingerindo ao longo do dia. Não adianta chegar ao final do dia e falar assim, hoje eu não bebi nem um copo d'água. E aí, ingere 5 copos de água de uma vez. Isso não tem um efeito positivo. A questão é a inclusão ao longo do dia. Né? Junto à água, outros alimentos que a gente poderia citar, que tem bastante água, é a melancia e o pepino. Né? Não é para consumir aí o dia inteiro. E o mas melão? Também? Melão também, é da família da melancia. Tem uma quantidade boa de água. Né? Pois é, não adianta depois aí bebe um monte de água, fica a barriga estufada. Exatamente. De uma vez só, não vai fazer também o efeito, né? Isso é 3 litros Existe. por dia, cara. Eu acho até muito, né? Eu não sei se a gente 3 litros? Se com a pessoa que moderação, tem né? enxaqueca, é indicado tomar 3 litros por dia. Agora, a dor de cabeça da ressaca, ela é causada por isso. Ela falou A desidratação. seriamente. Embaixo do cérebro existe ele é banhado em berço esplêndido. O líquor que tem em volta do cérebro protege o cérebro. Quando você bebe o álcool, isso não deve ser feito porque realmente desidrata o líquor. Você perde o líquor e o cérebro cai em cima da dura mater, que é sensível. Então, quando você está deitado na cama, você está razoável. Quando você levanta, essa é a dor de cabeça da ressaca, da desidratação cerebral. E aí, água, né, gente? Importante. E aí, um nutriente que é bem falado nessa questão da dor de cabeça é o magnésio. Ele está bem difundido em todos os alimentos, né? A gente tem magnésio aqui, tem magnésio no espinafre, tem magnésio nas frutas, nos legumes, mas em maior concentração nesses alimentos. Então, aqui as sementes, né? Semente de chia. Aqui a quinoa vermelha. Existe a quinoa vermelha clarinha, existe a escura, existe a negra. A linhaça, existe a linhaça nossa brasileira, é a escura e essa é a dourada, que é exportada, né? Os grãos integrais, feijões, aí temos feijão aqui, o carioquinha, o feijão vermelho, mas tem Isso o feijão... você faz como? Você joga em cima da comida? A gente pode, o consumo diário, substituir, por exemplo, o arroz pela quinoa, que é um alimento mas aí você riquíssimo cozinha. em fibra. Nós Essa tivemos- quinoa, ela é crua, né? Existe a quinoa em grãos cozida e existe a quinoa em grãos crua. precisando melhorar Você minha pode alimentação fazer demais. um quibe com a quinoa, você pode usar no lugar do arroz, né? Nós É tivemos riquíssimo até- em proteína. no Dia da Mulher aqui, nós tivemos um cozinheiro, né? Que ele esteve fazendo para nós uma salada, né? Que ele usou a quinoa. Né? Ele usou aquela quinoa branca, né? Isso, aí cozinha e Cozinha. acrescenta numa salada. Eu Mas receito aqui não germe de esquece. trigo, eu receito também, sabe? Mas é mais Germe para de aqueles trigo pacientes também, que têm traumatismo raquimedular. É uma doença muito ruim, porque o intestino para completamente. e aí Então, você tem a que formar um chia bolo é do super tamanho... importante para funcionamento Ela é intestinal, boa, né? E ela Melhor pode- do que o germe de trigo, você acha? Ah, eu acho. E a chia pode colocar em cima de uma fruta, banana, Pode, mamão. pode acrescentar na refeição. Às vezes a pessoa não tem condição de, por exemplo, consumir um arroz integral. Coloca uma colher de chia nessa refeição, leva... Tem caloria? Tem, mas pouca, Pouca, né? porque E ela você forma um absorve pouco, gel, né? ela ajuda no funcionamento legal. intestinal, ela dá saciedade, é riquíssimo em vitaminas. É um alimento muito nutritivo, né? A semente de linhaça também. A linhaça, ela é melhor assim inteira ou moída? Pois é, isso aí é uma questão não é controversa. O ideal é a gente consumir a linhaça triturada, porque os nossos dentes eles não têm capacidade de triturar isso aqui e expor os nutrientes para a gente absorver, principalmente o ômega 3, né? E o ideal, ela oxida muito fácil. Então, o ideal é guardar numa geladeira
Mas você não comprar ela triturada. Porque se ela foi triturada Aí você vai moer em casa. no ano passado, aí você vai consumir daqui 6 meses, já perdeu propriedade. Então é você moer em casa, Com um ou moedor de macerando, Ah, não, macerando. ou num mixer, liquidificador, e aí você consome, vai fazendo isso Em pouco tempo, por exemplo, faz por uma semana. Isso, e aí conserva em geladeira e você consome ela Pensei que era igual a triturada. pimenta do reino. Não, diferente. Pode macerar na Pode. hora, pode. Pode? Naquele macerador Nossa, de alho. esse vai ficar feliz. Então, nós temos aqui também os dois tipos de feijão. As leguminosas, os feijões, né? E o grão de bico, que é riquíssimo. Gosto muito o grão de de grão bico de a gente bico. tem que consumir É uma mais, delícia. né? Pena é o custo aí Às pro vezes, brasileiro a que nossa culinária tem. não aproveita demais o grão de bico, né? Quando você vai nos outros lugares, na Mediterrânea, tudo tem grão de bico aqui, cara. bastante e peixe. você sabe que o pessoal produz, até vende para a Arábia grão de bico. Pois é, e a gente não aproveita, Não aproveita, a é um riqueza que absurdo nós isso. temos no nosso Mas país. isso é um pouquinho de... Eu acho que é uma E coisa tem que a você questão vive todo dia. É cultural e ignorância financeira alimentar, também, né? cara. Aqui tem um negócio de ignorância alimentar que é fantástico, poxa, porque esse negócio, Tem por exemplo, da questão enxaqueca, financeira também, a né, pessoa doutor Eric, fica... que- mas ficar de jejum é a causa mais comum. Se você for falar da alimentação, qual que é a coisa que você faz da sua alimentação que mais dá dor de cabeça? A É ficar sem hipoglicemia. comer. É. Ficar muitas horas sem comer. Não é fome e não, isso tá, depois, gente? Fome também dá dor de cabeça, mas não é enxaqueca. Isso também pode gerar futuramente um problema de diabetes, de pré-diabetes. Isso pode causar um problema também de hipoglicemia. É, né? isso Ficar daí é muito aquela tempo coisa sem comer. que agora tá muito na moda, você podia até chamar alguém para falar sobre isso, que eles são os médicos mais chiquinhos, mais ricos. É multiendócrino metabólico. Doença multiendócrino metabólica. Aí a pessoa, tipo assim, tem ovário policístico, tem obesidade, tem resistência à insulina, e aí vai começando. Mas eu acho que é muito devido à nossa própria sociedade, o jeito que a gente lida com a comida. Eu não sei se você já está sabendo que na Volvo agora não é mais fast food, é slow food. O cara vai comer, demora 3 horas para comer. Por quê? Porque o cérebro é muito importante, ele tem um patamar de saciedade. Por que você come devagar? A mastigação, né? E o odor, ele tem como que é isso? Uma tolerabilidade. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma faxina num lugar fedendo. Se você ficar naquele lugar e sair do lugar e ir no lugar de novo, você vai sentir sempre o mesmo fedor. Agora, se você ficar no lugar, logo você para de sentir o fedor. É a mesma coisa da questão da saciedade de alimentar-se devagar. Quando se alimenta devagar, você para de ter aquele desejo de comer, porque o odor sumiu. E o sabor é o odor. A gente educa o paladar, né? Agora Então, aqui não, você abre um biscoito, uma criança hoje, a 3 quilômetros de distância, o pessoal já está assim, baunilha, não sei o quê. Vamos voltar aqui para os nossos E alimentos. outros alimentos que são riquíssimos em magnésio são as oleaginosas. Né? Aqui o exemplo da amêndoa, castanha do Pará, Essa eu sou né? fã. Nossa castanha aqui, gente. E a castanha do caju. É importante a gente consumir esses alimentos sem adição de sal, né? Eles in natura. Tem muita gente que põe aquele salzinho, né, para fazer de aperitivo. Não é o recomendável. E sempre como uma estratégia de lanche intermediário, né? Para você não ficar Tipo mais uma barra de 5 vegetal, mas que horas. não... Vai para um alimento mais natura, né? Você viu que assim, o único alimento industrializado que eu trouxe aqui é o azeite, que não tem como. Mas quanto mais natural for a nossa alimentação, né? Eu acho que ele não é industrializado, assim. Tem conservantes? Às vezes tem, né? Deve ter um têm, pouco, outros né? não têm, né? Depende da qualidade do azeite. Então, assim, a castanha, magnésio, ele qual a tem- contribuição, né, que o magnésio pode ajudar? Ele age como um analgésico, mas sempre falando assim, ele não é que você está com enxaqueca, eu vou comer uma castanha e vou melhorar. Não é isso. Ele deve fazer parte de um contexto de uma alimentação saudável. Né? A gente não enxergar a nutrição, a alimentação como um ingrediente. Muitas pessoas que vêm ao consultório com a queixa da enxaqueca, elas muitas vezes, por exemplo, limitam o consumo de queijo. E aí tira o queijo da alimentação porque pode não é o provocar queijo que a enxaqueca. gente come aqui, gente. Porque esse aí vem dos Estados Unidos, é o queijo cheddar. E Queijo aí que a gente tem tem que adequar a artificial, nutrição né? para que a pessoa não tenha deficiência de proteína e cálcio, por exemplo. Porque ela vai excluir um alimento, mas a gente precisa adequar a nutrição para que ela tenha uma melhor qualidade de vida. E o né? glúten, Uma você acha alimentação. Por exemplo, né, a gente de manhã uma pessoa pode comer uma fruta, colocar uma chia, pode colocar também até no pão, né? Eu tive na casa da minha família, minha mãe coloca linhaça Sim. para fazer o pão, a linhaça já triturada.
põe a linhaça, põe um pouquinho de aveia também no pão integral, faz em casa. Sim, a gente pode fazer uma panqueca, né, usando a chia ou a linhaça, usando o ovo, que é outro alimento que não está aqui, mas que é essencial para uma dor de crepioca cabeça também, né? Exatamente, pode fazer um omelete usando a chia ou a linhaça e colocar um legume. Por que não comer um tomate de manhã, um omelete com tomate de manhã e uma semente associada, né? E depois no almoço come um feijão, um grão de bico, né? Exatamente. Como você falava, não é só um alimento, mas durante o dia ter uma alimentação, né? Regrada. Aí depois no meio da tarde também comer uma castanha oleaginosa, né? É importante, todo mundo confunde, né? Leguminosa e oleaginosa, que são ricos em óleo. E as leguminosas, que são mais ricas em carboidrato e proteína. E todas têm o magnésio. Todas contêm magnésio e espinafre também. Não está aí, tá aqui específico na riboflavina, mas ele tem muito magnésio também. Ele causa esse analgésico, né? Um efeito analgésico, né? Digamos assim. E ele é precursor da serotonina, né? Que é o hormônio do bem-estar. E aí está muito afetada nas pessoas que tomam essa medicação. E o ômega 3, né? Também que está no azeite. No azeite de oliva extra virgem, importante. Tem que ser extra virgem, né? A gente tem ômega 3 aqui também. Mas aqui, no caso, a gente usa o ômega 3 de melhor qualidade, é o que vem do peixe, ou, no caso de salmão, atum, sardinha, a gente deve consumir ômega 3 como fonte, a sardinha como fonte de ômega 3 também. E aqui os óleos vegetais, que pode ser o óleo de linhaça, o óleo de gergelim, o azeite de oliva, que vem, né, da azeitona, e ele é um potente anti-inflamatório. Além do espinafre, qual outra verdura que também tem o magnésio? Todas as verduras verdes escuras, todas. A folha do brócolis, o próprio brócolis, alface em menor concentração, mas a que tem maior concentração, a que tem essa cor mais viva, o do verde, mais escuro. Quanto mais escura, melhor. A couve, tem riboflavina, que é importante também. E ela, se eu faço ela crua, ela tem o mesmo efeito se eu fizer ela cozida? Então, existem alguns alimentos que eles têm que passar pelo processo de cozimento, né? A gente perde muito vitamina C com o processo de calor. A própria exposição ao sol, o aquecimento, você perde um pouco de vitamina C. Riboflavina você perde muito pouco. Então, não tem problema você fazer ela cozidinha, não. E falando um pouco, né, os alimentos que desencadeiam a enxaqueca, quais são eles? Então, nós temos o glutamato monossódico, que eu acho que é o campeão. Ele é um realçador de sabor, que ele tá presente no tempero em saquinho. Sazon, aquele que fala que é o amor, aquilo ali é que dá dor de cabeça. E aí alguns alimentos processados. Frituras. Existem alguns sais que têm um realçador de sabor. Enlatados, né, que a gente não usa tanto. Os enlatados embutidos. Enlatados no exterior é usado demais. Aquilo ali não pode de jeito nenhum. E uma comida pronta, defumados também. Eu falo que é o seguinte, se a gente fosse terceira citar... etapa, que era daquela terceiro tripé, que é do comportamento, eu deixo geralmente para outra consulta, porque é a dieta mais chata do Brasil. Aí você tem que passar para o nutricionista. Do não pode, doutor Eric Gross. Ele não porque pode. Os alimentos desencadeantes... tem que caminhar para o nutricionista. Exatamente. Os desencadeantes a gente pode falar do glutamato. Se eu tivesse um nutricionista assim, cara, eu converso com o nutricionista, ela fala assim, é proteína, gordura ou carboidrato, só fala disso. Não. Então, agora você pode falar com a... Eu já vi ela citando riboflavina, fiquei feliz. A tiramina, que está presente no queijo e no chocolate, mas aí se você tem um consumo de chocolate exagerado, isso a cafeína em excesso... Você lembra aqueles chocolates que tem um alto teor de cacau, eles podem dar, mas a gente não gosta de falar muito disso, porque parece que você comer chocolate talvez seja um pouco uma áurea, sabe assim? Tem pessoas que têm enxaqueca e têm aquela vontade de comer chocolate. Elas associam, mas os trabalhos mostraram que não tem valor. Exatamente. Mas se a gente fosse citar, só para sintetizar, os que desencadeiam, então, glutamato monossódico, frutas muito a tiramina, ácidas. As frutas ácidas, elas podem provocar enxaqueca em algum Principalmente aquelas que você grupo específico de pessoas. Assim, as frituras, né? Frituras também. Frituras mais pela questão da gordura saturada, sim. Mas a fruta ácida, rica em vitamina C, tem pessoas que têm uma intolerância, então tem que fazer um controle alimentar para talvez evitar certo tipo de alimentos, né? Cheddar, eu proíbo. Os embutidos de forma geral, né? Conservantes, corantes. Bom, o assunto aqui está muito bom, né? Nós já falamos aqui de cada um que você já acompanhou, né? A importância das leguminosas, quais são os efeitos que elas têm, né? Tem o magnésio, né? Das oleaginosas. E essas aqui são
Sementes. São as sementes que contribuem muito também na alimentação, né? Então, assim, você que tem esse problema, né, doutora? É importante passar pelo médico, pelo nutricionista, para fazer uma avaliação, né? Para ver o que é que está desencadeando, o que pode melhorar essa qualidade de vida da pessoa. Lembrando da alimentação como um contexto, não associar. Muitas vezes fala assim, vamos fazer um suco que vai curar a enxaqueca. Não tem isso, né? É o conjunto da sua alimentação, do seu estilo de vida. Com certeza. Gente, então eu espero que você tenha, né, aprendido, né? Porque enxaqueca é todo um processo que precisa tomar cuidado com aquilo que você come, que interfere, sim, interfere muito na sua saúde, né, na enxaqueca, né? Então, assim, quero agradecer, né, a presença aqui da Caroline. Muito obrigada, doutora, pela sua participação, por ter nos esclarecido, né, bastante sobre isso. Obrigada, doutor Eric. Desculpa a pela sua participação, né? E nós vamos para o nosso intervalo e depois nós voltamos conversando um pouco mais com a Cidinha sobre esse novo trabalho da Cidinha, viu? Então espero você e até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Foi perdido em procurar. Me olharam, me julgaram,